Com Raniele Veloso, porque a Rani conta pra gente o encontro hoje do presidente Lula com reitores das universidades federais e institutos federais de educação espalhados pelo país. O presidente anunciou o investimento bilionário, 5 bilhões e meio de reais nas universidades. Ele ficou conhecido pela grande expansão do ensino superior e técnico nos seus governos e quer repetir a dose agora. Mas, lembrando, professores e servidores estão em greve. E o presidente Lula falou sobre a greve no encontro com os reitores, criticou a postura de alguns sindicalistas e, enquanto isso, os sindicalistas querem mais. Vamos ver como foi com Rani Veloso de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Aranias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o presidente Lula, ao lado do ministro da Educação, reuniu os reitores das universidades e institutos federais de todo o país em meio à greve, que já dura há quase 2 meses, em alguns lugares dos técnicos administrativos, há 3 meses. Lula anunciou 5,5 bilhões de reais em um novo programa de aceleração do crescimento voltado para as universidades, construção de novos campos e também hospitais universitários. Mas muitos reitores não ficaram satisfeitos porque ele não falou sobre a verba de custeio. A greve era ter um tempo para começar e ter um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula. Quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. A presidente da Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes dos Institutos Federais de Ensino Superior, Márcia Abraão, que é reitora da UNB aqui de Brasília, disse que o anúncio do novo PAC é um alento às universidades. Mas eles estão precisando mesmo falar sobre os temas que estão expostos nesse período de greve: recomposição salarial, reestruturação das carreiras e também um orçamento de 8,5 bilhões de reais. Atualmente, o orçamento das universidades federais está em 6,3 bilhões de reais. Vamos ver o que Márcia Abraão disse. A PEC da transição foi fundamental. Finalizamos o ano de 2023 com orçamento 20% maior do que o de 2022. Um sopro de esperança. As dívidas e as necessidades acumuladas, entretanto, permaneceram. Com o anúncio de hoje, o orçamento passa para 6,38 bilhões no total, como o senhor anunciou, que supera, em termos nominais, os orçamentos de 2017 a 2023. O valor defendido pela Andifes, de 8,5 bilhões, nos aproximaria, ou nos aproximará, quem sabe, ainda temos o ano pela frente, do orçamento de 2017, considerando a inflação. Pelo visto, parece que vão ter que lidar com a greve um pouco mais de tempo, depois desse comentário, principalmente, apesar do anúncio do investimento. É isso, Ananias, eu fico por aqui, boa noite para vocês e até amanhã. Rani Veloso, de Brasília. França Teixeira, esse tipo de apelo do presidente Lula, surte qual tipo de efeito? Ajuda ou não ajuda ou prejudica a greve, o fim da greve? Ananias, não ajuda e pode atrapalhar.
O presidente Lula, por mais que esteja bem intencionado, e se vê claramente que ele está bem intencionado na pauta da educação, ele ainda é um presidente no modo analógico. Ele não soube se adaptar aos tempos atuais. Não é com esse discurso que ele vai fazer com que essa greve nas universidades federais termine, acabe. O fato é que a gestão passada, a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim que veio a pandemia da Covid-19, e já antes mesmo da pandemia, havia um projeto de desestruturação, corte de recursos para as universidades federais, e de fato, hoje elas se encontram numa situação complicada. Já houve uma melhora, um aumento no orçamento destinado, no investimento aplicado para a gestão Lula, mas há sim deficiências ainda, e deficiências que foram herdadas, inclusive, dessa queda nos recursos que foram repassados, especialmente após a pandemia da Covid-19, que essas instituições ficaram fechadas e o valor do orçamento destinado para o custeio dessas instituições de ensino superior também reduziu drasticamente por conta do ensino online, por conta do fechamento das escolas, da falta do ensino presencial. Então, há aí um gargalo, há uma deficiência, esses profissionais sim devem ser ouvidos, e essa declaração do Lula, Ananias, não ajuda. Claro que esse investimento vem em um bom momento, pode auxiliar nessa conversa e nesse diálogo, mas os termos a serem utilizados com esses profissionais são outros para finalizar esse movimento paredista. Cíntia. O presidente foi para o embate, né? É o que resta fazer, porque o governo não tem como dar esse aumento, esse reajuste. É impossível nesse momento. É um momento difícil, inclusive, para o governo, com aumento de preços, é uma perspectiva de aumento da inflação e, de fato, acho que o presidente desabafou sobre essa greve não dá em nada. Ele deixou o recado. Eu acho que divide, sabe? Eu imagino que deva ter lá na categoria alguma parte, ainda que minoritária, que vá pelo menos refletir. E eu vejo que o presidente usou esse momento para, pelo menos, dividir a categoria. E isso ele fez como uma estratégia, não foi à toa. Mas a maioria das pessoas está muito revoltada por não ter esse reajuste. E não vai ter, porque não tem como. Osmando. Eu entendo as agruras, as dificuldades por que passam os dirigentes das universidades federais, dos institutos federais, diante da carência de recursos, que já foi maior, e a própria presidente da Andifes reconhece que em 2023 eles voltaram a receber dinheiro do governo federal, coisa que não acontecia há 6 anos, não apenas no governo do Bolsonaro, mas no governo do Temer também. Começaram a ocorrer os cortes orçamentários nas universidades e institutos federais. Isso é claro, é notório, todo o Brasil sabe disso. E os professores universitários estavam há praticamente 6 anos sem reajustes salariais, voltaram a ter uma reparação a partir de 2023, assim como o orçamento para custeio voltou a existir a partir da volta do Lula ao governo. É compreensível essa angústia, essa inquietação dos professores, mas é preciso que se entenda que não é o Lula, não é esse governo atual o responsável pelo desmonte da Universidade Federal, e eles, professores, sabem muito bem disso. Então, eu acho que o presidente Lula fez uma fala que não engana ninguém, que mostra as dificuldades que o Brasil atravessa, a herança que ele recebeu, e acho que, após isso, eu sou mais otimista e acho que vai haver o entendimento pela paralisação.